Tô de volta com o nosso Cheguei e Vou Ficar, e aqui você também pode participar. Mande a sua pergunta, o seu tema pra gente. Cheguei e vou ficar @gmail.com.br. Diogo, com 31 anos, em 2016, você renasceu. O que aconteceu com você? Porque você tinha uma vida maravilhosa, você tinha um bom casamento, filhos lindos e você também tinha uma estabilidade financeira, mas você estava vazio. Renascimento literalmente das cinzas, como uma fênix, pelo menos o começo do processo, né? Eu alcancei tudo aquilo que eu achei que eu precisava alcançar, tudo aquilo que me falaram que eu precisava alcançar. E quando eu alcancei tudo e cheguei no pico da montanha, eu me senti vazio e vi que eu estava sozinho. Tudo parou de fazer sentido, a vida ficou preta e branca, ficou sem sabor e eu não queria mais literalmente nada. Gente, mas por que isso acontece na nossa cabeça? Eu acredito que isso para mim foi uma crise existencial, foi um chamado para uma ação que eu ainda não entendia. Eu comecei a entender coisas que eu não conseguia entender antes e comecei a ver coisas que eu não conseguia ver antes. O quê? A propósito. A razão pela qual eu acredito que muitas pessoas estão passando por depressão, e ao longo da minha vida eu fui falado isso. Você estudou isso? Totalmente. Eu comecei a ir profundamente, conversando com o Rodrigo agora há pouco, durante 6 anos eu fiquei focado para poder conseguir entender essas coisas que eu não entendia antes. Porque você queria compartilhar a sua dor e assim, o remédio para a dor você quis e quer compartilhar com os outros. Exatamente, porque eu acredito que muitas pessoas passam por situações difíceis e elas conseguem até sair, mas poucas delas estão dispostas depois a abrir a boca para compartilhar com outras pessoas. A gente estava conversando sobre isso um pouco antes, né? Fundamental. A gente estava conversando exatamente isso, porque você chega de fato, né, no fundo do poço e muitas vezes não só o processo depressivo, mas a casa está desorganizada, o desequilíbrio imperou, você não está percebendo, e aqui falta muito a questão da rede de apoio, que chamam, né? A gente não tem família, né? Não é o caso do Diogo, mas é o caso de muitos aqui, e aí você não tem a quem recorrer e as coisas começam a entrar numa dificuldade e você fala, e agora, né? A quem recorrer? O momento que eu tive que foi crucial foi dia 21 de abril de 2016, que foi o dia que eu caí de joelho na minha casa, aos prantos, questionando sequer a existência de Deus. Eu disse bem assim, se você existe, então prova e manda um raio e tira a minha vida. Ou me dá propósito. O que, como eu falei, muitas pessoas não sabiam é que até aquele momento eu tinha vivido os últimos 8 anos em depressão profunda. Então, para mim, tudo parou de fazer sentido. Mas aí uma chave virou naquele dia. Aí eu comecei a entender aquelas coisas que eu estava buscando esse tempo todo. Eu entendi que... Talvez, né? A fé. Exatamente. Eu entendi que depressão não era a doença que eu havia sido ensinado. A depressão no nível mais superficial, ela é uma falta de ação. Mas no nível mais profundo, ela é falta de propósito. Aí eu comecei a entender que essa frase que eu comentei naquele dia, que eu disse para Deus naquele dia, é tira a minha vida ou me dá propósito. Eu passei 6 anos buscando aquele propósito. Mas não é que me dá propósito, me mostra o propósito pela qual eu fui criado. E isso fez toda a diferença. Porque até aquele momento, eu estava fazendo absolutamente tudo o que todo mundo falava. As medicações de tarja preta, as terapias, os psicólogos, tudo o que você podia imaginar. E nada resolvia. Passei os últimos 6 anos buscando propósito. E você tinha tudo? Tudo, mas não tinha nada. Então, exteriormente, quando as pessoas olhavam para a minha vida maravilhosa, não perfeita, porque não existe, mas excelente, alcançou tudo aquilo que veio a buscar na América, mas por dentro não tinha nada. Você falou, nada. né, a questão da tarja preta. Eu tive a depressão, venho de uma família de depressão, tenho 2 irmãos que, infelizmente, não teve jeito, que fora a depressão tem outras coisas mais. Eu tive a depressão em 2014, 2016. Você acha que aqui aguça mais a depressão? Aqui um pouco mais. A solidão, eu percebo, assim, a falta de comunicação, o medo de falar o que você sente, o que você realmente está passando. Eu vejo muito isso, você ter medo de falar o que você está sentindo, né, ao público, a tentar ajudar e tudo mais. Tanto que eu trouxe, né, em live, eu vou tentar trazer uma vez por mês, uma psicóloga, porque temos falta aqui de psicóloga também. As clientes vão na sua clínica porque elas estão deprimidas e porque elas buscam ficar muitas mais clientes bonitas. Vão em busca de beleza e falam, me deixa
meu rosto como o seu, me faça a sobrancelha como a tua. Tá vendo? Eu falo, não é isso Mas que... essa é a grande dificuldade, é tentar né? preencher com uma coisa externa algo que é um buraco interno. Sim. É uma coisa que foi feita para ser Não vai preenchida mudar. para fluir do seu propósito, da razão pela qual você está aqui. Eu fiz isso muito, mas nada preenchia. Exato. Então, assim, eu tento passar para os meus clientes, né? Eu paro, eu não faço tratamento, eu converso, eu troco tudo, assim, eu faço uma massagem em vez de fazer aquele procedimento que foi marcado. Já tive cliente de chorar na minha clínica e sair sem falar nada. E foi aonde eu trouxe essa psicóloga para ajudar. Eu tive que tomar a tarja preta. Eu fiquei mais ou menos uma semana lerda, sem saber o que estava acontecendo. Né? Muda, você anestesiado, fica né? anestesiado. Eu fiquei anestesiada e eu senti isso. Mas no fundo eu falava, tá errado, por que eu vou ficar tomando isso? Falta de propósito. Só isso. Viu? Né? É literalmente verdade. só Mas isso. eu acordei, eu literalmente eu peguei, como eu ensinei a minha filha, pega a sua chupeta e queima. Porque você não vai precisar dela. Então eu peguei aquela tarja preta, joguei no vaso, dei descarga. Eu falei, eu não preciso mais de você. Levantei minha cabeça Porque e fui você, trabalhar. no fundo, mesmo sem o conhecimento, ela tinha um Eu propósito. vivi isso, né? Eu vivi com meus irmãos, eu vi em que situação meus irmãos estão hoje. Eu tentei ajudar bastante a minha mãe sobre isso. Eu fui em psicólogo, psiquiatra, loucura, benzedor, curador, que você imaginar. Minha mãe levava porque ela acreditava na corrente, acreditava em tudo. Mas os meus irmãos, infelizmente, não tiveram a força, a garra de acordar que você teve. E vamos fazer, exato. Rodrigo, você chegou a esse ponto depois desse problema que você viveu, desse desafio, então, né? Acredito assim, depressivo não, mas esse desespero de falar, e agora? E agora? Né? Estou aqui, 2 filhos, então se aguça aqui, com toda certeza aguça. Você não tem a quem recorrer, para quem... Você não vai ligar para o Brasil e falar, olha, deu tudo errado, as coisas estão muito difíceis, vamos entregar os pontos, nada disso. Tal. Então você tem que se reinventar. E é aí que eu acho que vem a força interior e tem que buscar essa força e tem que haver o diálogo e tem que se associar a pessoas do bem e fazer realmente uma corrente positiva para que a coisa dê essa virada, porque senão você entrega e embarca. Eu gostei do que você falou e eu quero que o Diogo acrescente isso. Caminhar com pessoas que te colocam para cima, que te incentivam, faz toda a diferença também. Faz toda a diferença. E se você não caminha com elas, em um momento ou outro você vai entender o que o Rodrigo está falando agora. Porque muitas pessoas falam, o seu ecossistema é muito importante. Mas até você passar por um momento difícil, eu passei por inúmeros, assim como todos vocês. E aí eu comecei a notar quem eram as pessoas que realmente deveriam estar do meu lado. Porque grande parte do tempo, a maioria das pessoas não estavam. Aí você começa a identificar e filtrar os amigos de verdade. Mas é crucial, sem dúvida alguma. Você que está em casa, procure ter bem pertinho de você aqueles que acreditam em você, que gostam de verdade de você e que incentivam você a crescer. Aquele que sempre tem uma palavra boa na segunda ou na sexta-feira, né? Chovendo ou fazendo sol, não é? Bom, agora só coisa boa, logo logo o restaurante está aí, oba! Pois é, então, durante a pandemia, né, a gente trabalha em casa e tal, e aqui realmente, né, você tem que recomeçar, é de casa que você recomeça. E aí, olhando os grupos e vendo, eu falei, nossa gente, ninguém anuncia pratos diferentes, comidas, porque lembrando que estou em Jacksonville, né, em Orlando a oferta é muito maior, você tem uma gama de casas muito maiores e tal. Em Jacksonville, a 2 horas daqui, e não tem essa oferta. Não tem. E aí eu percebi, só anunciam doce, só anunciam sobremesa e tal, então vamos pegar esse gancho. E foi aí que a gente comecei a anunciar nos grupos e cozinhar em casa e vender aos finais de semana, e daí começaram a surgir demandas de catering, de serviços de buffet em casas, festas, casamentos e tal. E a coisa foi acontecendo e nós nos ele é muito concorrido e a comida dele é uma delícia, gente. Toda semana eu como a comidinha do Rodrigo. É uma um cliente delícia. mega especial. Vou ter que dirigir 2 horas para poder experimentar. Por favor, tá dando água na boca só de ouvir falar. Vai, muito gostoso. Maria Não, também é gente, minha cliente. É muito bom. gostosa. Muito bom. Eu
isso já... Tudo que ele faz É um gostoso. prato elegante, né? Você trabalha não só fazendo a comida, Gente, o é boa amor que vontade do coloca Rodrigo, ali, gente. que Todo você o olha, processo. você quer comer, A exato. gentileza do Rodrigo, tá sempre pronto a servir, sabe? Uma graça. Eu tô E quando você super percebe animada. tudo isso, vem todo esse feedback, você fala assim, Que é aquela aí... história de ter pessoas ter continuidade. legais. Exatamente. Não é? E eu trabalhava no Showbiz e tinha uma turnê do Ney Matogrosso que falava atento aos sinais. Era o nome da turnê. E eu acho que a gente tem que estar atento aos sinais. Porque os sinais mostravam, é esse caminho. Vai, é o que você gosta, é a sua paixão, é o que você sabe. As Isso. pessoas estão dispostas a pagar por isso. E aí a gente se associou a um casal que também eram nossos clientes, que admiravam o trabalho. E agora, em muito breve, Jacksonville terá um bistrô inspirado na cozinha brasileira. Alguém que deixa a minha acreditou. reserva. Isso, alguém que acreditou em você, que tá junto Exatamente, com que está junto. Então, É, isso é agora demais. realmente a gente sente que tem, né, a receita perfeita para dar. E isso é o mais tudo legal, certo. né? Poder ver alguém que ama o que faz, fazendo isso. você. É verdade. Exato. Tem um talento, tem uma habilidade natural verdade. e consegue agora impactar outras pessoas com aquilo que flui naturalmente para ele. E Diogo, e aí a pessoa pergunta, né? Mas, pô, se você sabia de tudo isso, por que você não chegou aqui e montou um restaurante, cara? Você vai montar loja de conveniência, mas tudo tem um porquê. Tem. Né? Então eu entrei num Tudo negócio tem um propósito. Tem um tempo pra tudo. Tem um Tem um tempo tempo. para tudo. Eu tinha que conhecer quem era a comunidade, que tamanho que ela é, o que ela gosta de comer, isso tudo sem saber, é claro. Né? Mas eu precisei passar por essa escola e aí é você que está passando, né, por uma situação realmente difícil. Então, de repente, vê se não é um aprendizado, vê se não é uma fase de olhar e de se interiorizar e se reinventar e ver um caminho a E seguir. querendo ou não, tudo né? serve como experiência, né? Sem Você dúvida. Passou por uma fase, Foi começou aí, agora. Foi aí que eu falei, não, preciso seguir aonde eu conheço, onde eu realmente tem domino aquele- e as coisas aconteceram. E essa amor. consciência é extraordinária, né? Porque o que a gente tem visto, eu tenho visto muito pelo menos, são pessoas vindo do Brasil querendo montar uma estratégia sem ter consciência e clareza. E são os 3 pilares fundamentais. Você precisa ter consciência, aí você tem a clareza e aí sim monta a estratégia para Mas executar. a gente acha que aqui vai dar tudo certo. É, Você fala- sim. Você sai, você fala assim, não, lá é a terra que vai tudo acontecer. Tudo dá certo, é. Não, depende, e assim, é muito difícil, a gente Aham, sabe. a gente Só todos nós sabemos, né? O quanto é difícil. É verdade. Qual é o seu propósito hoje? O meu propósito é ajudar pessoas a comprarem de volta seu tempo para que elas possam viver seu propósito de vida sem se preocupar com as contas que precisam ser pagas todos os meses. Maravilha. E venham gastar no nosso bistrô, por favor. Isso. É. E para ficar mais de bem com a vida no espaço da Mariá. Exato, Não é? aquela massagem, aquela facial. Isso. É um trabalho que eu faço, eu falo, eu não gosto de trabalhar. Eu amo o que eu faço. Pronto. Né? Você acordar de manhã feliz todos os dias e fazer aquilo que você ama. Eu gosto de acrescentar algo que o Diogo vai me corrigir se eu não estiver certa e não tem problema nenhum. Eu acho que fazer o que a gente gosta é maravilhoso, né? Mas eu acho também que a gente precisa aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. É verdade. Né? Eu acho que às vezes você luta muito, você quer muito uma coisa, você sonha com aquela profissão, com aquela carreira, mas às vezes o seu dom, o seu talento, ele é completamente diferente daquilo que você tanto quer, né? E eu acho que quando a gente começa a fazer o que nos foi proposto, você acaba descobrindo um dom que você tem. Tô certa? E por isso que é importante ter essa consciência, porque tudo começa na elevação da consciência. A grande dificuldade das pessoas que eu tenho visto é que elas não estão nem conscientes que elas vieram para cá por uma razão. Estou falando nem dos Estados Unidos, estou falando desse mundo, que você está aqui por uma razão. E a não ser, pelo menos tem sido a minha experiência, que você consiga ter a consciência, a clareza e montar uma estratégia para viver isso, você não vai conseguir aproveitar tudo que o mundo tem para oferecer da melhor maneira possível. Verdade. Então as pessoas, a minha dica é sempre assim, se você está fazendo hoje uma coisa que você não gosta, faça um plano para sair de lá o mais rápido possível. Desenhe uma estratégia financeira eficaz, que seja simples, comece a gerar renda passiva, compre de volta o seu tempo e faça agora o que você ama. Se essa é a razão pela qual você não está fazendo. É possível em 7 anos você ter uma estabilidade financeira, Diogo? Totalmente, possível? totalmente isso. Mas a estabilidade, ela depende muito, a definição é diferente para as pessoas diferentes. Então a gente fala muito sobre independência financeira, que é o que a gente estava conversando um pouco antes. O que é a independência financeira real? É quando você tem a tua renda passiva,
que é onde você não troca tempo pelo dinheiro, Tá. pagando suas despesas. Você é independente financeiramente. Tá. Esse é o ápice da vida financeira de alguém, pelo menos na minha opinião, na minha visão. Mas muitas pessoas não conseguem nem se organizar financeiramente. Então, como que você alcança independência, que é o ápice da vida financeira, se você não consegue nem se organizar e se estruturar da maneira adequada? Dificílimo. É. Então, eu acredito que qualquer pessoa em 7 anos consiga fazer, contanto que ela tenha um veículo adequado, o capital adequado, as pessoas conectadas, que estão conectadas adequadas também. E você ensina isso? Totalmente, Tá. totalmente. Isso Quem é grande quer- parte do nosso trabalho. E quem quer aprender, como tem que fazer? Hoje nós trabalhamos muito com a mentoria 1 a 1. A gente está estudando o modelo de grupo também, que nós queremos começar a aplicar, porque na mentoria 1 a 1 meu alcance fica muito limitado. E obviamente que é muito mais fácil quando a gente monta um grupo de Nossa, pessoas. você está querendo dizer que eu vou ter que te contratar, né? Isso! Vai Olha ser aí, um ó. prazer. Porque eu sou uma pessoa que conexão gosta aqui. de investir e eu sempre tenho o caixa, né? Usei o caixa esse ano, porque eu acabei trocando de clínica e fiquei meio assim, mas graças a Deus sempre estou no positivo. Que bom. Às vezes eu faço dinheiro, mas eu uso muito dinheiro. Eu não sei se isso está errado, sabe? Eu tenho dinheiro, mas eu uso Vamos ver muito aqui, dinheiro vamos para ver. investir. Aham. Eu invisto na minha clínica, eu não paro. A gente ouve falar muito sobre liberdade financeira, já devem ter ouvido falar isso muito, né? Já. E um dia eu estava assim num momento bem de reflexão e comecei a entender a liberdade financeira de uma maneira que eu não entendia antes. E ela é composta por 3 elementos. O primeiro que você está falando agora é o sucesso. O que é o sucesso financeiro? É você gastar menos do que você ganha. Sim. Não é o seu milionário. Sucesso financeiro real é você conseguir chegar num ponto que você gasta menos do que você ganha. Sim. Por que isso é importante? Porque daí você passa para a segunda etapa, que é a independência financeira. Aquela diferença entre o que você ganha e o que você gasta, você vai agora investir. Mas esse investimento, ele precisa retornar para você idealmente mensal. Então você começa a pagar suas contas, às vezes você paga a tua parcela do teu carro com a tua renda passiva agora, que entra através dos seus investimentos. Essa é a segunda fase. Mas a terceira, que é o que forma a liberdade financeira, é quando você começa a ter prosperidade financeira. E é quando o dinheiro não é mais teu mestre, ele é agora o teu servo. E aí você começa a entender e alcançar a liberdade financeira. Ô, gente, Uau. muito legal. Vamos contratar ele? Vamos. Acho que eu vou ter. Um grupo, né? Pra ficar Claro, só- vai ser um Vou prazer. precisar. Nossa, não vai ser bom? O que eu mais Precisar amo é mesmo. isso, é poder ensinar e compartilhar as coisas que a gente teve a oportunidade de aprender ao Sim. longo do caminho. Então é uma parte do meu propósito, sem dúvida alguma. Aham. É uma paixão. E eu acho que a gente tem que pensar nisso, sabe? A gente sempre busca o sucesso, o reconhecimento, os elogios, os aplausos, mas eu acho que o mais lindo, o mais precioso é você conseguir fazer diferença na vida do outro, né? Que você seja uma pedra fundamental, um incentivo, com uma palavra, um elogio, um gesto, uma ajuda, enfim, mas que você consiga fazer diferença na vida Não, do mudar outro. E quebrar um vida, né? mito Muitas também, vezes. né? Daquilo de que você chega aqui, aí você encontra alguém que sofreu muito e que a pessoa te vê, não, pra você tá muito fácil, eu sofri muito, você tem que sofrer 2 vezes mais. E não precisa, né? De repente a gente pode criar aí uma Amenizar. corrente, amenizar. Criar um Isso é uma movimento, coisa que né, eu de faço Claro, pessoas. bastante. lógico que isso é individual, né? De cada um, e tá ligado também a merecimento, a trabalho, a tudo. Mas eu acho que de alguma forma, se a gente puder cada vez criar uma corrente do bem e ajudar o próximo. Mas acho que é isso, a gente criar um movimento de pessoas que estão dispostas a compartilhar os seus ganhos sim, mas as suas perdas também, os seus erros. Sim. E ser vulnerável. Acho que as pessoas estão buscando muito cura em todas as áreas da vida. E eu notei que cura só vem através de conexão profunda, mas a conexão profunda, ela só vem através de vulnerabilidade real. Então, quando eu exponho os meus ganhos sim, mas os meus erros principalmente, É tão difícil eu consigo isso. ajudar alguém, é verdade, difícil. eu acho, é muito difícil. Mas é parte do processo. O ser humano é tão vaidoso, a gente não quer expor as nossas Sim. fraquezas, as nossas dificuldades, aquilo que a gente não tem domínio, né? É E difícil. essa foi a dificuldade que eu tive no passado. O que me levou aos meus joelhos? Foi colocar constantemente essa máscara. Constantemente colocando a máscara. E ela uma hora estourou. E eu não consegui Mas mais a segurar. gente vê a graça Sim. na sua vida, a gente vê no seu sorriso, no seu olhar, aquilo que muitos ainda não têm, mas que com a sua ajuda, com a sua experiência, você vai ajudar muitas pessoas, é o que eu desejo. Não, é totalmente graça de Deus. Eu sempre digo que eu não mereço nada do que eu tenho, do que eu estou vivendo hoje. Mas a abundância dele realmente é tão grande na nossa vida. Você que, teve uma por favor. experiência com ele, né? Sim, Isso total. é Isso inegável. fez toda a diferença. Sem dúvida. Bom, queria que você deixasse os seus contatos pra gente, quem quiser conversar com você, contratar você, como faz? Claro, meu número é 407-704-0785. Meu e-mail é diogo@diogoesteves.com. Bem simplesinho. Bem fácil. Bem fácil.
Muito obrigada. Obrigado, um prazer estar com vocês. Rodrigo. Vamos lá. No Instagram, @demarcochef, mas agora o Rustic21, rústico, sem o O, Rustic21 Bistro. Esse é o Instagram do Bistrô. E em breve o site www.rustic21.com. Vai ser um sucesso. Tenho certeza. Vai ser. Conto com muitos lá. Vai ser. Muito Maravilha. obrigada por ter vindo. Agradeço. E você sabe que a memória gustativa, né, você trabalhar com isso nas pessoas é muito gratificante. Porque muita gente não sente saudade de pessoas no Brasil, sente saudade da comida. Então, de alguma forma também eu consigo amenizar isso. Eu queria te perguntar isso, mas o programa foi tão gostoso, passou tão rápido que eu não consegui. Não, mas eu vou fazer perguntar... pratos aqui que eu nunca fiz na vida. E as pessoas comeram, choravam e lembravam assim, ai meu Deus, eu lembro que a minha mãe cozinhava isso pra mim. Falei, que maravilha. O que eles pedem pra então você? Acho que é uma unção aí que vem. O que o brasileiro pede pra você? De tudo, Ana, de tudo. Porque de diferente, assim. Brasileiro aqui é brasileiro de Goiânia, brasileiro do Paraná, é brasileiro do Amazonas, é brasileiro da Paraíba, é brasileiro de tudo. O mineiro. Então, mineiro, muito. Nossa, tem. Verdade. Mineiro, então, me pedem de tudo que você puder imaginar. E o que tiver ao meu alcance, eu vou e faço. Você se vira. Não tem assunto, assim. Lógico que, né, algumas vezes não sai tão... Mas eu me dedico muito e faço o melhor possível. Sempre sai perfeito. Sempre perfeito. Sempre sai perfeito. Maravilha, obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Rodrigo. Maria, foi uma delícia receber você aqui. Muito obrigada. Delícia estar aqui com todos vocês. Muitíssimo obrigada, porque é uma honra ser convidada, você ter me chamado e eu ser Depois você pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas foi maravilhoso, muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui. Eu sou a Maria de Jacksonville. Quem quiser te conhecer. Tem uma estética, Maria Beauty Services e Maria Beauty. Maria, recomeçar é uma palavra do seu dicionário? Com certeza. Estou sempre positiva para recomeçar todos os dias. Por isso que você conseguiu, né? Exato. Rodrigo, os temperos do sucesso. Bastante perseverança, uma dose grande de resiliência, criatividade e muito amor. Acho que se juntar tudo isso, sai uma receita bacana. É verdade. Diogo, quando o seu interior muda, o exterior com certeza é transformado. Quando a sua mentalidade, que é o interior, muda, a sua realidade é totalmente transformada, sem dúvida alguma. Fala a verdade, a gente fechou com chave de ouro o programa de hoje, né? Esse foi o Cheguei e Vou Ficar de hoje. Eu espero que você tenha gostado e é claro que você sempre é muito bem-vindo. Participe no chegueivoficar@gmail.com. Beijo.